O que vai acontecer se você orar agora? Olá, seja muito bem-vindo ao canal Dia a Dia com Deus. Eu sou o João e é um prazer imenso ter você aqui conosco. Se você não é inscrito no nosso canal, eu lhe convido a assistir esse vídeo até o final. E se ele edificar a sua vida, convido a se inscrever, compartilhar com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Gente, não deixa de curtir a mensagem, porque eu tenho certeza que essa mensagem vai alcançar muitas outras vidas. Gente, o texto base desta reflexão no dia de hoje se encontra em Tiago, capítulo 5, versículo 16, que diz assim: a oração de um justo é poderosa e eficaz. E agora eu te pergunto, você já se perguntou o que pode acontecer se você parar tudo que você está fazendo agora e simplesmente orar? Olha que interessante, existem pessoas que acham que a gente precisa achar o momento certo, o lugar ideal, a oração perfeita para falar com Deus. Mas Deus, ele não está preocupado com discursos bonitos, longos e às vezes sem sinceridade. O que Deus está preocupado é com o seu coração quebrantado, a sinceridade de clamar a Ele em espírito e em verdade. E isso é muito importante, porque nós fazemos isso também e principalmente por meio da oração. A oração é o elo de ligação da terra com os céus, dos céus com a terra. A oração faz com que os céus se aproximem da terra. Então, esse é o momento que você fala e Deus escuta. E principalmente, quando Deus fala e você também escuta, quando nós escutamos. Então, é muito importante nós entendermos que a oração é uma comunicação que a gente tem com Deus. E o mais importante, a oração não é sobre as coisas materiais, a oração é sobre justamente as coisas espirituais. Então nós temos que entender que a oração é um momento em que o mundo espiritual ele move, é um momento em que os céus se movem ao nosso favor. Então, no momento da oração, nós também precisamos entender que o nosso coração ele está disposto a ser renovado, a ser cheio, a ser transformado por meio do Espírito Santo de Deus. E isso é interessante, porque quando Tiago ele destaca que a oração ela é poderosa e eficaz, ele atribui dois aspectos muito interessantes, e eu preciso que você preste atenção, que é sobre poder e eficácia. A oração ela tem poder, ou seja, quer dizer que ela tem força. Então, às vezes, nós justos, a gente não entende, mas nós temos uma bomba em nossas mãos, uma bomba em nossos joelhos, que é a oração. Quando a gente está triste, abatido, cansado, feliz, sorridente, contente, nós precisamos dobrar os nossos joelhos ou até mesmo nos prostrar para orarmos. E eu falo que às vezes a gente fala dobrar o joelho, mas nem sempre nós vamos estar com os joelhos dobrados. Às vezes a gente vai estar no trabalho, na faculdade, na rua, mas nós precisamos sempre estar em espírito de oração. É isso que a gente sempre aprende, mas é verdade, por quê? Porque tem força. O mundo espiritual ele é movido também por meio da oração. E a oração ela é eficaz, ou seja, ela atinge resultados, ela produz efeitos, produz resultados na nossa caminhada de vida e também na caminhada de vida de outras pessoas. É importante nós entendermos isso, porque as pessoas elas dizem, não produz resultado, às vezes não tem força. A oração tem força sim. Quando o momento que você se prostra para orar, o momento que você aplica a sua vida em oração, existe uma batalha espiritual que acontece. Eu trago o exemplo de Daniel, quando Daniel estava pregando o jejum. Durante 21 dias ele pregou o jejum e quando o anjo se apresentou para ele, olha que interessante, o anjo fala que desde quando ele iniciou o jejum, Deus mandou uma resposta para ele. E durante o caminho da resposta, um principado daquelas regiões celestiais onde ele estava impediu que a resposta chegasse. E é por isso que durou 21 dias, porque foram 21 dias de batalha, 21 dias de guerra, até a resposta chegar a Daniel. E aí, nesse mesmo ponto, eu trago para você a importância que nós temos de orar.
que ela é poderosa, ela tem poder, ela tem força e ela é eficaz. Os resultados, eles vêm mais cedo ou mais tarde, no tempo, obviamente, de Deus. E aí eu destaco para você, não precisa ser uma oração longa, não precisa ser ensaiada, mas sim sincera. Deus quer sinceridade do seu coração. Se você orar agora, pode ser que o problema ainda persista naquele lugar ou ainda esteja lá. Mas você vai estar se fortalecendo em Deus. Você vai estar em paz e você vai ter certeza de que essa peleja ela não é sua, mas essa peleja ela é do Senhor. E aí um ponto muito interessante que acontece muito na vida de muitos cristãos. As pessoas elas procuram respostas em Deus de coisas que ela ao menos falou com Deus. Então as pessoas elas procuram respostas, mas as respostas elas não chegam. Por quê? Porque você não orou. Porque a oração nunca saiu da sua boca, nunca saiu do seu coração. Então existem milagres que estão esperando só por esse momento que você tem para entregar ao Senhor a sua oração. Então por que você está esperando? Ore agora, busque ao Senhor. Simples, onde você estiver, mesmo que seja em silêncio. É o que eu falei, às vezes você não pode ficar preso, eu tenho que me ajoelhar. Não, se você estiver na rua, você na casa de um amigo, de uma amiga, na faculdade, na escola, busque a Deus em oração. Que a oração, ela muda a trajetória de nossa jornada de vida e até mesmo de outras pessoas. Então, quando você aplica a sua vida em oração, os céus se movem justamente ao seu favor, porque você tomou a decisão de se prostrar e de orar ao Senhor. E eu finalizo essa reflexão com a palavra que se encontra em 2 Crônicas 7,14. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Se você quer ter terra sarada, se você quer ter, melhor dizendo, seus pecados perdoados, lembre-se de se prostrar ao Senhor e de orar. Ele ouve o seu clamor e ele tem uma resposta para a sua vida. Eu espero que essa palavra tenha tocado no seu coração. E, gente, se você gostou dessa reflexão, comenta aqui embaixo. Oração. Que Deus abençoe grandemente seu dia e compartilha com alguém que às vezes está precisando ouvir esta mensagem, esta reflexão. Deus abençoe.